Eu moro em Santo André, no ABC, e se eu chorar, vocês não reparem. Força aí. Eu perdi minha mãe dia 8 de janeiro, e de lá para cá, eu não consigo mais tocar minha vida para frente. Uhum. Eu estagnei de uma forma assim, eu era super ativa, só que assim, ela faleceu no dia 8. Só que eu tive uma reação assim, diferente, sabe? Eu não chorei, eu não, eu me recusei a vê-la no caixão, por mais que eu tentasse entrar aonde ela estava sendo velada, eu não consegui, né? Fui recriminada por isso, mas era uma coisa mais forte do que eu. Sim, Só que no dia 15 de dezembro do ano passado, ela teve um AVC. sei. No sábado, eu passei o sábado à tarde inteira com ela. Assim, eu era muito ligada com ela, né? E almocei com ela, passei a tarde com ela, a gente fez planos para no meio da semana comprar os presentes de Natal, as coisas, né? Meu filho morava nos fundos da casa dela e ele ouviu ela de manhã, tudo, né? Só que aí ficou um silêncio. Ele subiu na casa dela e ela estava caída no quarto. E ela teve um AVC, ficou 25 dias na UTI, internada, e não conseguiu, né? Ela veio a falecer no dia 8 de janeiro. E ontem eu tive, assim, um verdadeiro pânico. Eu passei o dia, principalmente a parte da manhã. Como ela teve AVC por volta de umas 9h30, 10 horas, a parte da manhã para mim ontem foi terrível, porque eu tinha a sensação que eu ia ter um AVC. Eu não queria acordar ontem, porque eu sabia que eu ia ter um AVC. Tanto é que eu tive dor de cabeça o dia inteiro, sabe? Mal-estar, eu chorei muito ontem. Então, assim, tem hora que esse sentimento é mais forte do que eu. Eu sei que eu preciso de ajuda. Eu já sonhei várias vezes com ela. Parece que ela me mostra aonde que ela está morando, aonde que ela está vivendo. Nas duas primeiras vezes eu percebi que ela não estava bem, que ela estava muito triste. Mas o meu pai, eu senti a presença do meu pai perto dela, cuidando dela, sabe? É uma coisa assim, estranha. Eu não sei nem explicar direito o Uhum. sentimento, né? Ok. E só que assim, tudo isso tá me sufocando, sabe? Eu não consigo nem procurar ajuda. Elaine, você já me deu a pista que eu precisava de que você tinha uma ligação forte demais com a sua mãe. Eu vou chamar isso de simbiótico, né? Você não conseguiu é, desocupar o lugar da filha. Você não aceitou a, perder a sua mãe. É, a morte dela foi negada por você. Você, como foi muito de repente, né? Ela não teve uma doença progressiva que você se acostumasse com a ideia. Não, Você levou um susto muito grande e o seu mecanismo de defesa para conseguir viver com a dor da perda foi negação. Você negou a morte dela. Então você não aceitou a morte dela. Até hoje você não aceita a morte dela.
essa negação que eu estou dizendo para você tem raízes nesse vínculo que eu estou chamando de simbiótico. Você sabe o que é simbiose, né? São duas pessoas numa só. Então, Sim. eu estou chamando de simbiótico por causa disso que você está me relatando, dos seus sintomas, no dia em que ela faz o aniversário de morte, não, no dia que ela faz o dia que ela passou mal, E né? ela teve o ABC. Você tende a sentir a mesma coisa, ou seja, você está ligada à sua mãe de uma forma simbiótica, tentando trazê-la ainda, fazê-la estar presente com você, ok? Obviamente, você já sabe conscientemente que isso não é bom, nem para você, nem para ela, certo? E que você deverá fazer um esforço consciente, fazer um pacto com você mesma de entregar a vida da sua mãe ao mundo espiritual de luz. A Nossa Senhora, por exemplo. Pedir para ela ser cuidada. E, ao mesmo tempo, você vai ter que fazer uma elaboração da sua história de vida. Eu sugiro que você procure um processo terapêutico. Porque não vai ser uma coisa difícil de você compreender a partir do momento que você rever um pouco da sua história de infância. O que fez você ficar tão ligada à sua figura materna? Entende? Quando você puder compreender coisas, trazer à tona lembranças do passado e compreender o que fez com que o vínculo entre você e a sua mãe fosse tão forte assim, você vai aos poucos poder se libertar. Você precisa rever a sua história de vida. Não é bacana para você, né? Não é saudável que você não se sinta capaz de levar a vida em frente com a ausência da sua mãe, né? Você precisa pensar que nós somos seres individuais, cada um é único, não existe ninguém nem parecido com você no resto do universo. Se você, como eu, puder acreditar que nós somos seres espirituais fazendo jornadas físicas, reencarnando várias vezes, Eu acredito. nós já estamos no planeta há alguns milhares de anos, repetindo vidas. Cada vida a gente evolui um pouco mais. Em cada vida você vem com uma mãe diferente, um pai diferente, marido diferente, filhos diferentes, amigos diferentes. A qual das centenas de vidas que você já teve, você vai se apegar a que mãe, a que pai, a que família? Então, por isso é que os grandes mestres espiritualistas, todos são unânimes em dizer que o apego é o pior sentimento que nós temos. Porque estagna a gente em situações e pessoas que devem servir apenas de suporte ao nosso processo evolutivo. A sua mãe, dessa vida, trouxe você ao mundo e teve por obrigação pessoal cuidar de você enquanto você não podia cuidar de si. Mas a partir do momento que você vira uma adulta, é preciso que você corte o cordão umbilical psicológico com essa mãe, para que você possa se tornar a mãe, para agora servir de âncora ao seu filho. Essa é a natureza. Isso é o que deveria ser natural. Mas como a vida é muito difícil e a nossa infância e adolescência podem ser muito conturbadas, a gente tende a se segurar em figuras que nos dão apoio demasiadamente. Então você acaba não indo para o mundo como você deveria, não enfrentando, né, o touro à unha e
se ligando demais a figuras que te deram o apoio quando você precisou na infância. Ok? Ok. Então, é preciso que você... Eu não sei da sua história com a sua mãe. Pode ser que ela tenha te dado muito apoio e você só contou com ela nessa vida. Mas também pode ser o oposto. Pode ser que em algum momento da vida dela, ela tenha deixado você desamparada e aí ficou um vazio de mãe em você e você se agarrou à mãe quando ela esteve presente para tentar suprir essa falta. Então, aí é com você, você vai ter que fazer uma reflexão para você entender a sua história, tá? Na verdade, assim, eu sempre fui muito ligada com ela. Só que na minha vida toda, principalmente na minha adolescência, eu tive muitos problemas com os meus pais, Certo. né? Mas eu não sabia que a partida dela ia me deixar numa situação dessa, sabe? Sim. Vamos chamar isso de gatilho? Então, a partida dela foi um gatilho para trazer à tona algo do seu inconsciente. Se você não sabe por quê, é porque está no inconsciente. Por isso é que eu falo com você que é preciso que você faça uma terapia. Sozinha é muito difícil a gente chegar nesse lugar Não escondido estou de nós, conseguindo. tá? Na verdade, assim, sozinha, eu não estou conseguindo mesmo. Sim. Mas é Obrigada. preciso que você acione esse pensamento para que você se distancie um pouquinho de você e se torne observadora de si mesma e entenda que tem algo em você que está escapando do seu controle. E aí você passa a controlar de outra forma, de uma forma analítica. Você vai falar, opa, deixa eu tomar conta de mim enquanto eu não sei. Ok? Ok. E vai procurar um jeito para você saber. Vou procurar. Sim. Obrigada, viu? Elaine, obrigado pela sua participação. Enquanto você não busca, né, um processo terapêutico com um profissional que possa te auxiliar, te acompanhar, né, faça pelo menos a meditação para ela te reduzir um pouco o seu estado de dor, tá? Para você se alinhar um pouco mais com a espiritualidade, para você elevar um pouco mais a sua intuição. Quando nós nos fortalecemos espiritualmente, a gente entende que nós estamos aqui de passagem, né? Nós não somos eternos, né? Todos nós passaremos. Então, o que a gente tem que ter, ao invés de se doer pela partida, é agradecer pelo tempo que tivemos presentes, né? Pela história que foi vivida, né? A Então, meditação, a desculpa, meditação vai te ajudar muito nesse processo é o que de está me sair da ajudando. dor, né? É o que está me ajudando bastante. Uhum, uhum. Então continue praticando e, como a Carmen orientou, busque um apoio profissional de alguém que vai poder te ajudar a elaborar melhor esse processo, a discutir com mais profundidade com você esse processo, tá bem? Tá Obrigado pelo bom. carinho e pela presença, Obrigada. viu? Um abraço para Gratidão. você. Tchau, Tchau. tchau. Carmen, muita gente chegando. A Jéssica e a Maria Camila estão aqui na sala. Eu vou ler alguns comentários aqui para a gente chamar a Jéssica. A gente está atendendo pela ordem de chegada. A Cacilna Ferreira falou: parabéns, Rafa e Carmen. Excelente contribuição para o universo. A Cacilna é um amor de pessoa. A Rose Almeida: Rafa, o que fazer para conseguir meditar? Preciso muito, pois estou com síndrome do pânico. As pessoas trazem muito, Rose, se a Carmen quiser contribuir também, fica à vontade. As pessoas trazem muito essa questão de não conseguirem se concentrar durante a meditação. Fica aquela síndrome do pensamento acelerado e vem um monte de coisa na cabeça e não consegue parar. A orientação que eu dou é acolher os pensamentos, não desprezar, não fingir que você não está pensando, porque a gente não para de pensar. A mente foi feita para pensar, né? O nosso corpo mental pensa. Então é uma questão de prática, de dia após dia você vai domando essa síndrome do pensamento acelerado, né? Aos poucos, se permita. A gente fala que a mente é como um lago. Se você está com pensamentos muito acelerados e confusos, é como se você fizesse assim na água do lago, mistura o barro com a água. À medida que você vai acalmando a mente, o barro assenta no fundo e a água fica límpida.
Mas as pessoas têm um mito de que precisamos não pensar em nada e esvaziar a mente para fazer meditação. Isso não existe. É humanamente impossível você tirar tudo da sua mente para meditar. Você precisa ter a sua mente do jeito que ela é e fazer o processo para que, aos poucos, o barro vá indo profundo e você se torne com a mente límpida novamente. Exatamente. Trazer aqui o comentário da Ibia Lima. Passei pelo processo parecido da Elaine com a perda dos meus pais e eu estou melhor com a meditação do Rafa. Que bacana! Não precisa necessariamente ser a minha, não quero só puxar a sardinha. Qualquer técnica de meditação vai ajudar. É claro que a nossa a gente faz com muito carinho também. Oh, meu Deus, às vezes eu me perco, a tela rola. A Clarice dizendo: Emília, a tua irmã só seguiu o caminho dela porque estava no destino dela, mas ela jamais sairá do teu coração. Exatamente, a história que foi vivida, o carinho que foi construído, né? E a Clarice Ribeiro disse que passou por um processo parecido, que a mãe dela ficou internada 2 dias antes do aniversário da Clarice e faleceu 3 dias depois. Que momento delicado, né? Porém, ela preencheu os dias cuidando do pai, que tem Alzheimer. E ela diz que entende e é grata por ter tido a mãe na vida dela e que imagina que ela estaria sofrendo muito neste momento de pandemia. Temos que ressignificar e seguir. Bacana a história, muito bem, parabéns, Clarice. Uhum.